Boa noite. A cheia dos rios no Amazonas ainda está longe de causar problemas para as populações ribeirinhas, mas as autoridades do estado já trabalham para evitar prejuízos. O Rio Negro, em Manaus, está a menos de 30 centímetros da cota do dia 10 de janeiro de 2012, ano da cheia recorde. Os dados históricos das enchentes apontam que ao longo dos anos elas passaram a ficar mais intensas. E quando as grandes cheias acontecem, provocam transtornos severos, principalmente para os municípios do interior. Por isso, para a Defesa Civil do Amazonas, é preciso estar preparado sempre. E aqui no estado, a mobilização para monitorar a cheia começa ainda neste mês de janeiro. As cheias estão repetindo a cada ano, né, com uma magnitude bastante severa e tem afetado principalmente as comunidades ribeirinhas. Por isso nós temos que estar sempre atentos, inclusive agora nesse mês, agora na segunda quinzena, vamos ter o primeiro reunião da Câmara Técnica para a cheia de 2018, para que possamos se preparar para essa adversidade. Essa Câmara Técnica nós vamos convidar os órgãos de monitoramento ambiental e os órgãos que atuarão na resposta ao desastre. Todos os anos são as chuvas que ocorrem nas cabeceiras dos rios que modulam as enchentes e influenciadas pelas forças naturais das alterações climáticas. A partir de fevereiro, março, a chuva que está chovendo na cabeceira já vai começar a chegar aqui mais para abril, maio. Então, a partir dos próximos meses, a gente vai ter que começar a acompanhar as chuvas na cabeceira e aí também a chuva ao longo de todas as bacias. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, em Manaus, a subida das águas hoje acontece dentro da normalidade. Aqui no Igarapé do Educandos, ainda é possível andar por terra e também ver embarcações encalhadas. A gente está por aqui, a gente vê que a gente dá dessa balsa aqui, não é muito terra para pintar, ninguém nem tirou ela para baixo, para fora, porque ela está encalhada. A cota atual do Rio Negro é de 21 metros e 34 centímetros. Na comparação com o mesmo período de 2012, ano em que foi registrada a maior cheia na capital de toda a série histórica, a diferença é de 28 centímetros. Mas não significa alerta de cheia para Manaus. O primeiro boletim será divulgado pela CPRM no dia 31 de março, 3 meses antes do pico da enchente na capital amazonense. Tem observado algumas chuvas muito extremas, muito intensas aqui nos últimos dias na cidade de Manaus. Mas como o nível do rio aqui é um rio de grandes magnitudes, ele drena toda a bacia do Rio Negro, a chuva que acontece localizada aqui na região, como tem sido o caso dessa que a gente está observando, ela não é capaz de afetar significativamente o nível do rio. Então, se a gente pegar toda a bacia do Rio Negro, tanto em dezembro quanto agora na primeira semana de janeiro, também não choveu acima da média. Então, o nível do rio está dentro da normalidade. A Polícia Civil prendeu na zona leste de Manaus um homem de 30 anos foragido do sistema prisional do Pará e que praticava furtos a residências e veículos. Para tentar escapar da polícia, ele usava essa carteira de habilitação pelo nome de Felipe Charles de Moraes Evangelista. Ele era investigado pela polícia por cometer furtos a residências e veículos no bairro Flores, zona centro-sul da capital amazonense. Adriano Costa de Souza, de 30 anos, foi preso na noite desta terça-feira na casa dele, na comunidade Castanheira, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da cidade. As duas outras pessoas que fazem parte dessa quadrilha, elas estão presas, né? Um deles é o Sebastião, vulgo Coroa, e o Sebastião ele ficou preso junto com o Adriano no estado do Pará. Eles se conheceram dentro da cadeia, ficaram presos aproximadamente 1 ano juntos, né? E aí quando eles saíram de lá, eles resolveram vir para Manaus para cometer crimes aqui na capital amazonense. O suspeito era foragido do estado do Pará desde 2014, onde cumpria a pena por tráfico de drogas. Ele também responde por 7 processos criminais, como roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa, homicídio, uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo, além de tráfico de drogas na capital. Com ele, os investigadores encontraram essa balança de precisão, um RG dele com numeração adulterada e 133 chaves micha, feita com facas domésticas para praticar os furtos. Ele coloca na própria chave aqui a identificação. Eles passavam anteriormente no local, na residência, verificavam qual era o tipo de fechadura, a marca utilizada, e aí com isso ele já vinha com a chave correta para realizar aquele crime.
Adriano foi autuado em flagrante por falsidade ideológica e uso de documento falso e levado para a audiência de custódia no Fórum de Manaus. E hoje a Polícia Civil prendeu outro foragido da Justiça. José Ayrton de Andrade Pinheiro, de 48 anos, se passava por delegado da Polícia Federal, tenente do Exército e investigador da Polícia Civil. Ele também chegou a se passar por corretor de imóveis e assessor do secretário de Segurança do Estado. O homem usava identificações falsas para enganar as vítimas e se passava pelo nome falso de Wesley. José Ayrton de Andrade, na verdade, estava foragido do sistema prisional desde 2015, onde cumpria a pena por roubo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou no ano passado a tarifa branca. A nova modalidade veio para que os consumidores tenham controle do seu consumo em horário de pico e durante a noite. A novidade ainda causa dúvidas aqui no Amazonas. A tarifa entrou em vigor em todo o país no início do mês como forma de economia para clientes de baixa tensão. Ela vale para novas ligações e unidades consumidoras com média anual de consumo mensal superior a 500 kWh, aqueles conectados em média tensão de 127 volts. A tarifa branca é uma modalidade em que os valores cobrados variam em função da hora e do dia da semana em que a energia for consumida. Porém, o consumidor precisa ter cuidado, porque nos horários de pico, quando há mais consumo, o custo é maior. O novo modelo tarifário da Agência Nacional de Energia Elétrica vai funcionar assim. De 8 horas da noite às 10h59, será cobrado R$ 1,37 por 1 kWh, mais caro. De 7 às 7h59 e das 11 às 11h59 da noite, a cobrança é intermediária, R$ 97 por 1 kWh. E de meia-noite às 6h59 da noite, na tabela fora de ponta, a economia é de 72 centavos por 1 kWh. Segundo a Eletrobras Amazonas Energia, essa nova regra veio para desafogar a sobrecarga nesse horário, em que os consumidores mais utilizam energia elétrica. A estipulação do horário de ponta e fora ponta, no caso, é justamente pelo carregamento do nosso sistema. O sistema fica mais carregado e aí com isso ficaria mais difícil de estar distribuindo energia elétrica. Então, para facilitar tanto a distribuidora em relação à distribuição de energia e o cliente ter uma oportunidade de pagar mais barato, tem essa diferenciação do horário de ponta e o de fora ponta. Fomos com um especialista no assunto. Ele explica que esse modelo de economia da tarifa branca é uma vantagem para os clientes, mas é preciso ter cuidado para avaliar também as condições de uso dos eletrodomésticos. Equipamentos LED e também equipamentos que possam ter uma certificação da Procel, classe A, principalmente, e isso já lhe garante uma certa tranquilidade quanto à utilização de equipamento eficiente. O uso do chuveiro elétrico, selecionado ali na parte de verão, também você colocar alimentos quentes na geladeira. Mas aos sábados, domingos e feriados, o consumo é normal, mesmo durante 24 horas, 72 centavos por 1 kWh. Ele vai ter o uso da tarifa mais barata, que é a do fora ponta. Então ele poderá estar utilizando energia, independente do horário, na aplicação de uma tarifa mais barata. E agora vamos saber como vai ficar o tempo nesta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Em Inhamundá, a previsão é de sol entre nuvens, com mínima de 23 e a máxima de 31 graus. A mesma previsão para o município de Itacoatiara, onde as temperaturas variam entre 24 e 30 graus. E em Barcelos, o tempo fica nublado com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. O descarte inadequado de dejetos nas pias de cozinhas e de ralos de banheiros podem causar muitos prejuízos aos donos de imóveis. Por isso é bom usar essas dicas de como evitar problemas futuros com a caixa de gordura. Esse sistema serve para filtrar a gordura do líquido que vai parar na rede de esgoto e evitar possíveis problemas de tubulação ao dono do imóvel.
Não jogar resto de alimentos na pia, não jogar óleo na pia ou no vaso sanitário. Isso é muito importante. A caixa de gordura, ela serve como um filtro. Ela vai filtrar aquela gordura para que não seja jogado na rede de esgoto. O procedimento de limpeza da caixa de gordura deve ser realizado periodicamente pelo dono do imóvel. É que se não for limpo, pode trazer problemas, como entupimentos, retorno de fluxo, proliferação de insetos e mau cheiro. É de competência do morador. Ele é responsável pela limpeza da caixa de gordura, não é de responsabilidade da concessionária, né? Ele pode fazer isso. A Tereza não limpava a caixa de gordura há um bom tempo e quando abriu, encontrou muita gordura acumulada e insetos por todo lado. Desde o ano passado que eu não faço essa limpeza devido a eu não parar muito em casa, né? Devido a viagem, essas coisas, mas prometo tomar bastante cuidado agora. Essa limpeza deve ser realizada de 6 em 6 meses, ou até menos, pois vai variar de acordo com a quantidade de pessoas que moram na casa. Assim, evita problemas e ainda ajuda a proteger o meio ambiente. O trabalho é simples, é só retirar a sujeira com a utilização de uma luva e o auxílio de uma pá de construção. Saúde é prioridade, né? Então a gente deve tomar esse cuidado e que isso sirva de exemplo para outros vizinhos, para outras pessoas. E agora o esporte. O Manaus Futebol Clube já se prepara para a temporada 2018 e tem jogo-treino no fim de semana contra o Baré de Roraima. A preparação do Gavião do Norte começou ainda em dezembro, antes das festas de fim de ano. Mas o trabalho pesado só começou essa semana. Parte do elenco vem da temporada passada e esse ano querem continuar fazendo história pelo Manaus. A gente vai levar para dentro de campo aí o melhor de nós atletas. O Manaus é novo aí nessas competições, mas tem muitos atletas aí que já tiveram uma Copa do Brasil, uma Série D, até uma Série B. Temos jogadores bastante rodados aí. Mas esse Gavião do Norte tem muitas caras novas, jogadores experientes como o meia Cleitinho e o zagueiro Paulão, que atuaram em times do Nordeste e do Sudeste do Brasil. O Manaus ainda conta com garotos da base que aproveitaram para mostrar seu talento em campo. Em 2018, o Manaus Futebol Clube é o time a ser batido. Com um calendário cheio de competições, o Gavião do Norte está de olho na Copa do Brasil e na Copa Verde, mas é o bicampeonato estadual sua principal meta. O foco principal, né, a gente sabe que é primeiramente conseguir o bicampeonato amazonense, né? Depois brigar aí na Copa Verde e também fazer campanha boa na Copa do Brasil, né? Mas a gente sabe também que a equipe almeja também a Série C, né? Mas isso aí é segundo semestre. Então o mais importante foco agora, com certeza, é o estadual, o bicampeonato, né? A fase de preparação do Manaus Futebol Clube continua até o início do Campeonato Amazonense. Nesse sábado, o time tricolor vai fazer um jogo-treino contra o Baré de Roraima. O jogo acontece no estádio do SESI, às 3 horas da tarde. Você vai ver agora que em tempos de tecnologia, as brincadeiras de antigamente ainda podem fazer sucesso entre a garotada. Na casa da Francismal, os jogos educativos sempre fizeram parte da infância das filhas. E até hoje eles são usados pela Laura aos 11 anos de idade. Vai abrindo a mente, né? Vai abrindo o intelectual delas. Eu sempre achei legal, nunca achei chato só algumas vezes porque não conseguia ou eu deixava de fazer pela metade, mas eu sempre achei legal os jogos de tabuleiro e de raciocínio. Eventos também estimulam a participação das crianças em brincadeiras como antigamente. Pula-corda, cabo de guerra, entre outras. Eu achei legal. Muito legal. A primeira rodada já consegui ganhar. A gente puxou e a gente ganhou. Uma oportunidade maior porque elas estão de férias. E a gente fica correndo atrás do que fazer. E isso está sendo ótimo. O local escolhido para reunir as crianças que vieram com os pais é o complexo turístico da Praia da Ponta Negra, em Manaus. Às margens do rio, as famílias também podem fazer aquele piquenique. É verdade, a gente
estar com as crianças em casa, e aí para aproveitar todos os momentos juntos, a gente veio aproveitar para fazer uma coisa que nunca tinha feito, né? Que é um piquenique aqui na Ponta Negra. Brincando ao ar livre, parece até que os pequenos esquecem completamente de jogos eletrônicos disponíveis hoje em dia e que com o uso excessivo podem viciar. Brincar como antigamente ainda pode fazer parte de uma rotina de atividades na infância. Isso contribui no seu desenvolvimento social, psicológico, reflexo, entre outros fatores que podem contribuir para o desenvolvimento melhor de uma criança. Mas para essa psicóloga, mudar a realidade encarada pelos pais contemporâneos não é tarefa fácil. Eu creio que, assim, trabalhando com as crianças de hoje, com os adolescentes de hoje, a gente não consegue mais ter aquela rotina de antigamente, porque é uma outra geração, é um outro momento, mas a gente pode dizer sim que momentos de brincadeiras como aquelas de antigamente podem ser muito prazerosos e podem ter grandes benefícios sim. Infelizmente, hoje a gente tem um grande número de crianças e adolescentes com problemas a partir da dependência da tecnologia, um uso inadequado da tecnologia. E a gente não pode dizer que a tecnologia que é ruim. Você já viu aqui no Band Cidade que em 2018 a perspectiva do comércio é positiva. No mês de janeiro, além das promoções, tem as vendas também do material escolar e também as lojas especializadas em fantasias de carnaval já estão em clima de folia e no ritmo acelerado de vendas. Basta olhar para as vitrines para saber que o clima carnavalesco já tomou conta do comércio de Manaus. O centro da cidade é um dos locais preferidos por quem procura fantasias e adereços para cair na folia. E não é à toa. O carnaval é uma das datas mais festejadas do ano. A Cláudia é gerente de uma farmácia no centro de Manaus. Ela ficou responsável por escolher os adereços dos colegas de trabalho. Em mente, Cláudia idealiza a fantasia perfeita para decorar a drogaria e atrair a clientela. E nós procuramos atrair nossos clientes, nós nos fantasiamos essa época e fazemos assim uma grande festa. Esse ano, os donos de lojas especializadas em carnaval esperam um crescimento acentuado nas vendas. Nesta loja são ofertados 3 tipos de produtos: o bruto em atacado, as fantasias prontas e as personalizadas. É a matéria-prima para os profissionais do carnaval executar seu trabalho, que são os carros, a decoração dos carros, as alas, as fantasias, os destaques, material de pedraria. Isso há muitos anos nós trabalhamos nessa área. Nesta outra loja especializada em artigos carnavalescos, o movimento nas vendas deve triplicar até o dia do carnaval. Por isso, aqui espera-se um incremento de 70% nas negociações de fantasias e acessórios. E a procura por adereços de carnaval ainda deve aumentar até o ápice da folia, que em 2018 acontece no início do mês de fevereiro. A folia no interior do estado também deve movimentar o comércio da capital nesse período carnavalesco. Nós somos clientes, sempre, todo ano compramos aqui na loja, né, na importadora, né, para levar material para Barcelos, né, fazer nossas confecções de fantasias, né, adereço dos brincantes, dos nossos dançarinos lá de Barcelos, né, do nosso peixe ornamental. A expectativa de vendas deve superar os 12% em relação ao ano passado, fruto, segundo os empresários, de mais investimentos e da retomada da confiança do consumidor em querer gastar. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa tarde para você e até amanhã nesse mesmo horário, às 10 para as 5 da tarde.